Deus, Pai, o Criador. Família, arquitetura divina. Família, um projeto de Deus. Família, arquitetura divina. Projeto de Deus. Olá, família, amigos, amigas. Eu sou Almir Gaspar. Eu sou Janete, a esposa do Gaspar. E nós estamos aqui nesse dia para falar sobre família e educação. É muito importante saber o início de tudo, né? Estamos nessa semana nacional da família e vamos falar sobre um assunto muito importante. Como começou a família, né? É importante saber. Quando o Senhor nos diz, através do livro do Gênesis, no capítulo 1, quando ele diz no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus o abençoou, frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então Deus criou o homem, criou a mulher e mandou multiplicar. Então aí começou-se a família. E aí ele nos diz também, na passagem, no capítulo 2 do Gênesis, no versículo 24, por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não mais que uma só carne, serão somente uma carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos aí o início, né, da família. E é claro que tem tantas coisas que podíamos aqui falar sobre esse tema da educação. Eu vou deixar para minha esposa, para que ela, através desse direcionamento à Semana da Família, fala algumas palavras. Então, nós vamos falar sobre o quarto tema, família e educação. E desde o Concílio Vaticano II, a Igreja tem insistido que o progresso social da humanidade passe necessariamente pela educação, que é compreendida como um bem comum, ou seja, ela é um direito universal, um direito a todos. E o Papa Francisco, sensível a este apelo, a essas exigências, então ele propôs para esse ano a celebração de um pacto educativo global, envolvendo toda a sociedade, para que se renove a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva em prol das futuras gerações. Eu, como professora há quase 30 anos, eu percebo o quanto é importante esse papel na família. Muitas crianças, quando passam pela escola, nós percebemos quanto eles sentem falta desse direcionamento, dessa presença do pai e da mãe junto a eles. Então, é muito importante pensar sobre esse tema e tentar propor uma reflexão onde toda a sociedade possa se engajar, porque esse é um direito universal, um direito a todos. E temos um livro muito interessante que foi escrito para nós, família, a educação dos filhos, os conselhos de Santo Antônio Maria Clare e Santa Teresa d'Ávila e São João Crisóstomo. Esse livro, ele nos traz muitas reflexões que vêm de encontro a esse tema nosso. E o Monsenhor Juan Cláudio, ele nos diz que a família é uma chave para ler o desígnio de Deus. Como o Gaspar já disse, quando Deus criou o mundo, Deus nos disse, não é bom que o homem esteja só. Então, ele criou, né, a mulher para ser, como a palavra nos diz, uma ajuda necessária
não para ser mais, nem para ser menos, mas o homem e a mulher devem caminhar juntos e crescer e multiplicar. Aí entra, então, a questão família, os filhos. E, continuando aqui nessa reflexão, nessa ação criadora de Deus, é a família que não é o homem ou a mulher isoladamente. Eles têm, então, essa missão de submeter e dominar a terra. Quando, nessa necessidade de esperar a sacramentalidade do matrimônio, desde o relato da criação, então, nós podemos observar que estamos diante de uma instituição divina, que ela é fundamentada com a ação de Deus, para uma criação contínua e de uma privilegiada significação eficaz do amor de Deus aqui na terra. Com razão, a liturgia do sacramento do matrimônio recorda que a bênção de Deus sobre a família foi a única que não foi abolida pelo dilúvio. Nós ouvimos também o que fala, através de Efésios, no capítulo 6, a orientação de Deus, como devemos, então, ensinar e educar os nossos filhos. Diz assim: filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis, não insulteis os vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, que muitas coisas daquilo que se vivíamos, digamos, eu estou com 60 anos, há quase 60 anos atrás, a forma que meus pais me educavam, a forma que nós caminhávamos. Mas nós vemos hoje que a ciência, a tecnologia, enfim, tudo foi mudando. E aí nós temos também que compreender, assim como diz no livro dessa Semana da Família, o Papa Francisco falando, que nós temos que educar os nossos filhos, dar para eles, tudo aquilo que é correto e, claro, não temos como segurar os nossos filhos para não viver conforme esse mundo está nos ensinando. São João Crisóstomo, ele atribui a ruína e a perdição espiritual e temporal dos povos aos pais de família, por não cumprirem com os seus deveres. Enquanto quando nós pais falhamos em não viver a palavra de Deus, e não ser testemunhas, viver a palavra de Deus para os nossos filhos terem um exemplo, nós somos os culpados. E muitas vezes aí que surgem os problemas e acabam refletindo na sociedade. Exatamente. Já passamos algumas provações em nossa própria família, e muitas vezes eu conversava com os padres, Padre, como que eu vou fazer? Já tenho feito de tudo, tenho mostrado o caminho para os meus filhos, e muitas vezes eles não fazem aquilo que realmente nós queremos. E muitos desses padres que nós conversamos diziam o seguinte: Gaspar, vocês já plantaram a semente. Vocês estão ensinando vossos filhos o caminho correto. Vai chegar o momento em que eles vão lembrar. Porque se filhos que estão nos ouvindo agora, muitas vezes quando seus pais o corrigem, falam as coisas, não é porque eles querem ser ruins. Pelo contrário, eles querem ser bons. Para que todos os filhos aprendam realmente o caminho da verdade, o caminho da alegria e da paz. E nós vimos alguns testemunhos já de pessoas que não vou viver aquilo que o meu pai está dizendo ou que a minha mãe está dizendo. Mas chegou o dia em que eles voltaram e pediram perdão porque não colocaram em prática aquilo que foi ensinado. Então, nossos filhos hoje estão aí vivendo no mundo que muitas vezes quando o pai fala assim: filho, isso não pode.
Mas o mundo lá fora vai dizer o quê? Claro que pode. Talvez o pai fala uma vez e o mundo fala 10 vezes ao contrário. Mas sempre vai ficar aquilo que o pai e a mãe ensinou, educou seus filhos, porque vai chegar o momento em que eles voltarão e dizer: pai e mãe, realmente vocês estavam corretos. Nós pais devemos saber que o Senhor nos fez pastores e os nossos filhos, eles precisam de cuidados. Nesse livro sobre a educação dos filhos, São João Crisóstomo nos aponta vários temas, conselhos para a vida em família. Ele nos fala que o primeiro dever dos pais para com os filhos deve ser a instrução. Devemos instruí-lo no amor do Senhor. Devemos fazer com que eles, por meio dos nossos exemplos, da nossa fé, da doutrina na nossa igreja, como Gaspar disse, que tudo que nós plantamos no coraçãozinho deles, por mais que eles se afastem da palavra do Senhor, aquela semente vai estar lá e ela vai frutificar, ela vai florescer no tempo certo. O segundo dever, além da instrução, nós devemos corrigi-los. Os pais, nós pais, devemos estar atentos ao caminho que o nosso filho quer, para que nós possamos contribuir, não como um carrasco que eles devem nos submeter e fazer aquilo que nós queremos, mas para que nós possamos mostrar a eles os perigos que a vida traz. O quarto exemplo é dando o nosso exemplo. Não adianta falar uma coisa e viver outra, que nós percebemos bastante isso na nossa sociedade. O quinto é deixá-los escolher. Por exemplo, a profissão, quando nós pais temos a mania de querer que nossos filhos, faz isso, faz aquilo, mas os nossos filhos, nós devemos ouvi-los e deixá-los escolher. Claro, sempre apontando os prós e os contras, levando eles a refletir sobre as suas atitudes e como eles devem proceder. A família, muitas vezes, a gente conversa com muitas pessoas. Gaspar, o que eu devo fazer? Porque a minha casa está muito difícil. Não estamos entendendo, nossos filhos não querem nos obedecer da forma que a gente quer. E o que nós temos que colocar na nossa cabeça, pais, é que a palavra de Deus, que é a verdade, nos diz. A passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a sua família. Então, se nós realmente cremos em Deus, um tempo atrás, no momento das minhas orações, eu ficava pedindo muita coisa. Eu peço isso, eu peço aquilo outro. Quando diz crer no Senhor Jesus, significa o quê? Quem crê porque realmente obedece e vive os mandamentos de Deus. Então, o que me veio um dia? A passagem do Salmo 33, versículo 16. Quando diz assim que os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. E os ouvidos de Deus estão atentos aos clamores de nós, dos pais. Então, nesse momento, eu coloquei na minha mente de dizer o seguinte: Senhor, me ajuda a partir de hoje a ser um homem justo, a ser uma pessoa fiel, porque assim que eu falar com o Senhor vai vir em auxílio da nossa necessidade. Então, colocamos tudo nas mãos do Senhor. E também nós devemos colocar Maria. Ela é a maior educadora da história, segundo o livro de Augusto Cury, mas, para mim, ela é o maior exemplo de mãe. Eu sou apaixonada por Maria. E ela não se deixou guiar na educação da pessoa, do ser humano mais importante do mundo, por nenhum princípio humano, mas ela foi pela intuição. O Espírito Santo a conduziu.
Então, nós mães, nós família, devemos sempre caminhar com Maria, que com certeza ela vai nos ensinar, nos guiar no caminho certo. E para finalizar também, eu gostaria de falar só uma palavrinha sobre a nossa padroeira, Santa Teresa d'Ávila. Ela conta em seus livros, né, na sua biografia, que se ela tivesse cuidado com as companhias na fase da adolescência, ela não teria feito tantas coisas erradas. Então, nós pais, seguindo o exemplo de Santa Teresa, devemos também acompanhar nossos filhos quanto às amizades deles, porque, senão, como Santa Teresa fala, eles podem entrar em caminhos errados por omissão nossa. Amém. Nós queremos só neste momento, juntamente com vocês, gostaria que você fechasse um pouquinho seu olho, colocasse a mão no seu coração e dissesse: Senhor, enviai teu Santo Espírito para que eu, você que é pai, você que é mãe, que nós possamos, Senhor, viver de acordo com os ensinamentos que vêm de Ti. É a Tua palavra, Senhor, que nos educa, que nos mostra o caminho. Por isso nos ajuda, Senhor, a caminhar sempre, fazendo a Tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Igual na constelação, a vida em família. São como as estrelas no céu, pai, filhos e irmãos. Com as estrelas, sua luz, quanto mais unidas, mais brilho vem desse amor, dessa